professor Carlos Rocha, de telejornalismo e cinema da Universidade Federal do Paraná. Foi dessas especializações dele aqui que eu me aproveitei num passado já remoto, porque ele foi meu professor na graduação, né? E aí eu descobri, rapaz, que o professor estava estudando e pesquisando uma área na qual eu tenho muito interesse, que é seita, o conceito de seita, a operação de seita, o que define a seita e tal, né? E a gente está tendo essa conversa aqui. E me chega a notícia mais recente, né, do norte do Brasil, do caso da ex-sinhazinha do boi garantido, a Dídia Cardoso. Essa é uma posição, assim, cara, icônica para a cultura local, tá? Ser sinhazinha do boi garantido, tem um monte de menina lá que quer ser isso, que olha para a Dídia e fala, meu Deus, é isso que eu quero ser quando crescer, eu quero chegar lá, como a Dídia tá bonita, como ela fala bem, olha como representa. E aí o que acontece? A Dídia some por um tempo e depois aparece completamente cambaleada, assim. Tadinha. Dava para ver que alguma coisa estava errada. Investiga daqui, investiga dali, percebe-se que a família virou uma seita chamada Pai, Mãe, Vida, e essa seita toda está formada em torno do uso ritualístico da ketamina ou da cetamina, que é um anestésico para animal de grande porte. Então, é uma maluquice, né? Esse episódio que é... Você achava encarnações, inclusive, de uma doideira, né? Maria Madalena e tal, aí vai. Esse episódio que é daqui de agora vai ajudar a gente a avançar em algumas das características, né, das seitas e tal. Eu fiz uma compilação aqui das reportagens que a gente teve nas últimas semanas. Vamos lá. Segundo as investigações, há pouco mais de um ano, a família teve o primeiro contato com o anestésico de uso veterinário. Dídia, o irmão Ademar Cardoso e a mãe deles, Cleusimar, se tornaram dependentes da droga. A reportagem do SBT conversou com exclusividade com Cleumar Cardoso, que é irmã de Cleusimar, a mãe de Dídia, que está presa. Ela contou que foi a própria Cleusimar quem gravou os vídeos consumindo acetamina, um anestésico veterinário que provoca alucinações. Cleumar saiu em defesa da família. Delírio, aquilo tudo que estão mostrando aí no vídeo, era só, e dá para ver, que era só vício, só aplicação. E aquela seita também não é seita. Esse negócio de seita foi uma imaginação da cabeça dela, é o quê? Alucinação. Lembrando aqui para vocês que Dídia Cardoso foi encontrada morta em sua casa no final do mês passado, em Manaus. Ela tinha 32 anos e era famosa por ter representado a personagem Sinhazinha do Garantido, no Festival Folclórico de Parintins. 3 de seus familiares foram presos, suspeitos de criar uma seita em que era consumida a droga. Há pouco mais de um mês, a polícia começou a investigar Dídia, o irmão e a mãe dela por tráfico de cetamina. Segundo o inquérito, os 3 criaram uma seita chamada Pai, Mãe, Vida, que incentivava o uso da droga para alcançar uma falsa plenitude espiritual. De acordo com a investigação, Verônica da Costa, gerente de um salão de beleza de Dídia, era responsável por comprar a droga ilegalmente sem receita médica. Passavam todo dia se utilizando daquela substância que é altamente viciante, né? Participavam também de alguns rituais, colocavam vídeos na internet, faziam leituras de alguns livros específicos. Eles consideravam que o Ademar era a representação de Jesus Cristo na Terra, enquanto a sua mãe seria Maria de Nazaré e a sua irmã Dídia seria ali a representação da Madalena. Tá aí, reportagens do SBT, da Globo, com o Fantástico, de Metrópolis também, né? Todas colocadas ali. E eu acho que ficam claros 3 momentos nessa trajetória. Primeiro, Sinhazinha, rainha da festa, ícone da cultura local, alegre, saudável, né? Depois, na seita, cambaleante, usando aquelas substâncias ali. E num terceiro momento, falecida, né? Quer dizer, um contexto que levou a vida assim, de uma pessoa muito, muito importante para aquela comunidade, um modelo para aquela comunidade. Nesse caso aí, me parece que a substância chega antes e a seita depois. Eu não tenho certeza. Me parece que sim. Ali, pelo que eu li, né? Estou longe, estou distante dessa realidade, né? A gente não mora aqui no Sul, né? Está distante dessa realidade, então a gente ficou sabendo disso pelos jornais, pelos veículos e tal. Então, ao que nos parece, interpretando as notícias que nos chegam, é isso, que primeiro veio a droga e depois veio a seita, né? Agora, o papel dessas substâncias, quando entrelaçadas com as seitas, essa é uma coisa um pouco mais rara. A gente falou de sexualidade, algumas seitas têm uma sexualidade mais permissiva, que às vezes vai descambar para exploração sexual pura e simples. A gente falou de uma característica que é a hierarquia, outra que é isolar os seus membros, e agora aparece uma que está formada em torno do uso da substância.
Então a gente... mas não é só ela, né? Não é só isso que tem ali. Não é só isso que tem ali e não é só essa seita, né? Tá. Por isso que não é ao acaso que eu coloquei o Charles Manson e o Jim Jones. Por que esses dois, né? Por que esses dois clássicos, né? Das seitas, né? Jim Jones era isso que a gente estava conversando antes, sobre essa questão de isolamento e tal, né? É muito evidente, né? E que leva as pessoas a se matarem, né? Aquilo que a gente estava falando sobre antes. O que é o Charles Manson? Charles Manson é um outro nível, tanto que ele está lá no panteão dos mais... Sabe que eu não conheço muito bem essa história, professor? Resume pra gente, assim, porque esse é um caso chave, né? Um caso chave, assim, ele está no panteão dos mais lá, né? Nos Estados Unidos, assim, dos grandes assassinos e tal. E é reverenciado por muitos serial killers e tudo mais, né? Charles Manson, então, tem uma personalidade muito forte, um cara de uma personalidade muito forte. Não é um cara fisicamente grande, não é. Então, ele não é intimidador fisicamente. Então, você vê que não está ali, não está na questão física, né? A persuasão. Mas é um cara muito bem articulado, né? Verbalmente. Mentalmente, já não tenho minhas dúvidas, né? Lógico, né? Que o cara não é bom da cabeça. Mas aí ele forma um grupo, né? Junto com uns hippies, né, que estavam andando por lá e tal, ele se agrupa com esses hippies. E aí tem o uso da droga. Nesse caso em específico do Charles Manson, também e é por isso que tem ele a está lá, presença do LSD. Tá. Ali era LSD. Ali era LSD, né? Naquele caso. Com uso ritualístico também? Como porque aí entra aquele momento da contracultura, o uso da droga e tal, tudo mais. Mas, além disso, você tem uma característica na própria LSD ali que ajuda a questão da alucinação, do sugestionamento e uma série de coisas, né? Então, a droga, aquela droga, naquele contexto, tem esse poder a mais, né? E aí, no caso do Charles Manson, então, resumindo assim, né? Ele consegue induzir membros, ele não sai do seu lugar, ele fica lá no seu lugar. É esse o caso interessante do Charles Manson. Ele não vai para a rua matar ninguém. Seus seguidores entram o caso mais icônico, né? Entram na casa do Roman Polanski e assassinam a Sharon Tate, grávida, mais todo mundo lá dentro e tal, escrevem com sangue nas paredes, coisas absurdas, né? Um grande cineasta... Chamou a atenção do mundo inteiro. Entendeu? Mataram a mulher do cara lá, cara. Né? Acho que tava um mês, de gravidez, se não me engano. Então, uma coisa bárbara mesmo. E escrevendo com sangue nas paredes. E depois essas pessoas são presas e tal. E elas continuavam ainda, sabe? Tipo, você vê as imagens e os vídeos, né? Da prisão daquelas mulheres, né? Que foram presas pelo assassinato da Sharon Tate. Alguma delas, se eu não me engano, foi solta faz pouco tempo. Atrás. E você vê que eles ainda são seguidores, né? Ainda eram seguidores mesmo do Charles Manson. E o Charles Manson, então, tem essa característica muito importante, que é, mesmo ele não estando lá no lugar, ele foi condenado. Foi condenado por ter conseguido convencer essas pessoas a irem lá fazer. Entendi. Sujar as mãos, por ele. É aí que está o enrosco, sabe? Tipo, e ali tem droga. Né? E, nesse caso tem droga. No Jim Jones não tinha droga. não era um uso de droga. O cimento daquela seita não é a droga. Como várias outras. Mas algumas seitas têm esse uso da droga. Né? Aí, nesse caso da Sinhazinha, que é o caso bem contemporâneo, você tem, eu acho que a seita acaba vindo em função da droga mesmo. Né? Parece que é isso. Né? Eu acho que, lógico, vou ter que conhecer mais sobre esse tema, mais sobre esse caso, para poder diversar. Mas ele é muito recorrente com o que a gente vê em outras. Né? Bom, a gente, ao longo dessa conversa, trouxe vários exemplos aqui que estão no livro do professor. Aparece ali na tela, tem o link ali, para você ir atrás da leitura ali, que tá disponível gratuitamente, tá? É uma leitura acessível, tive uns bons momentos aí com o livro do professor, selecionei os trechos, mostrei aqui e tal. Que bom que você achou acessível, porque a proposta era justamente isso, tentar desmistificar a ideia de texto acadêmico, tentar fazer uma leitura. Olha, eu vou te contar que tem referências ali pelas quais eu já tinha passado, mas não tinha absorvido também.
Compreende? Porque estava colocada de outra forma lá na fonte bruta e o professor tornou aquilo mais acessível para mim e tenho certeza que outras pessoas vão ter a mesma relação com a leitura. Né? Que bom, a ideia era fazer um texto mais aberto. Deu mesmo. certo, Que deu bom. certo. Quem clicar ali vai ver que deu certo. Professor, eu estou ouvindo essas características, estou tentando encontrar elementos em comum dentro dessas histórias diferentes que a gente ouviu aqui. Né? Então a gente falou de uma seita Atman que de alguma maneira convencia as moças a terem relações com o guru, né? E essas mulheres achavam primeiro que as relações eram consensuais, até ter um lampejo de consciência e razão e perceber que não eram. Daí saem da seita, né? Agora a gente tem um caso de suicídio coletivo, depois um caso de uso de uma substância até levar à morte de uma pessoa importante. E aí, em todos os casos, algumas características, né, aquelas que a gente estava pontuando, se fazem presentes. E aí elas formam uma narrativa meio padrão. Então, primeiro a pessoa é colocada dentro de um sistema de crenças e hábitos e cultura que são diferentes da sociedade de fora, né? A sociedade de fora agora é inimiga, então aqui dentro é que está o certo. E dentro esse certo vai ser... O mal está lá fora. Pois é, e eu estou sentindo que dentro esses hábitos, essa cultura vão desviando cada vez mais do mundo de fora. E aos pouquinhos. O detalhe importante é aos pouquinhos. Então, às vezes, vai se tornando comum ter aquelas relações sexuais esquisitas da Atman, às vezes vai se tornando comum o uso da ketamina, às vezes vai se tornando comum, sei lá, mandar sinal com o telefone pro ET. E vai sempre chegar em alguma coisa muito extrema, pelo jeito, que a gente nunca sabe qual é. E essa é a pergunta. Toda seita com essas características está condenada a chegar num momento de um comportamento absolutamente extremo e chocante em relação à cultura prevalecente na qual ela deveria estar inserida, mas da qual ela se exclui? Eu acho que aí entra uma característica que eu acho que é importante, que é o seguinte. Aí eu acho que a questão... Acho que uma palavra-chave é tolerância. Tolerância. Né? A seita. Porque seita não é só pejorativo, né? Percebe? Tipo, né? Não, uma categoria. A gente usa muito a palavra seita muito mais no modo pejorativo, mas ela não obrigatoriamente é pejorativo, né? Então, eu tento discriminar claramente que eu tento abordar seitas extremistas, seitas apocalípticas, né? Que são essas seitas que a gente tá dizendo. Mas existem seitas boas, entre aspas, né? A tolerância é a palavra-chave, né? Tipo, se na construção de um grupo, né, que se reúne, existe tolerância com o que é diferente, tolerância com o outro, essas coisas tendem a não aparecer, né, me parece. Quando, o problema está quando dentro daquele grupo existe uma pitada forte de intolerância. Intolerância com o mundo externo. Intolerância, né? Que gera essa luta eterna do bem contra o mal, né? E não é à toa que daí lá no livro eu vou tentar buscar o paradoxo da tolerância, lá do direito lá, que fala que o tolerante não pode ser tolerante com o intolerante. E é uma resposta que eu também não sei como resolver esse paradoxo, né? Porque se o tolerante foi tolerante com o intolerante mata o tolerante. E aí acabou a tolerância. Correto. Entendeu? Tipo, e aí eu lembro do Goebbels, né? Que diz lá que a grande piada é que a democracia dá os instrumentos por aquilo que quer matar ela. Tem um caráter autofágico. Autofágico. Que a democracia tem dentro dela. Brechas para se destruir. Que é a grande piada, segundo Goebbels. A grande piada. A grande piada, segundo Goebbels. Que a democracia tem o próprio... Então, aí eu paro para pensar assim, agora vou dar um pulo. Assim, só para não é à toa que a gente escuta que a liberdade de expressão é a grande bandeira, né? Agora amarrou, tá? Entendeu? Amarrou? Não é à toa. A liberdade de expressão é a margem para essa intolerância se aplicar. Para tudo daí. Aí você tem... Aí você vê que o Goebbels estava certo, né? Tá. Toda vez que me pedem liberdade de expressão, estão me pedindo para ser tolerante com intolerante. No provavelmente. Fim das contas, é isso aí. Não é toda vez, mas a maioria tem das acontecido. vezes. Tá, é o que é recorrente ultimamente, né?
que eu tenho que ficar escutando gente que pede liberdade de expressão para ser intolerante. Eu falo assim, se você é intolerante, você não tem liberdade de expressão. Isso. Né? Tipo, para mim isso é meio lógico. Você vai poder... eu sei que é um lugar comum, né? Que não pode... Que o limite da liberdade de expressão é que você não pode gritar fogo dentro do teatro lotado. Claro. Ponto. Tipo, esse para mim foi um exemplo, né? Acho que do século passado, século retrasado. Na comunicação a gente adora isso, não dá para sair da universidade um diploma de comunicação sem ouvir essa, né? Sem ouvir Porque essa. é a base da base do comportamento ético, né? Em Exato. qualquer campo aí, na publicidade, no jornalismo. Então, você que fez comunicação ou quem faz comunicação tem isso mais claro dentro de si, né? Essa questão da liberdade, que a liberdade de expressão não é universal. É óbvio que a liberdade de expressão tem limites. É óbvio que você não pode pegar a liberdade de expressão para pregar nazismo. Ponto. Tipo, é muito pacífico. É óbvio que você não pode. Só que eu acho que dá para a gente extrapolar na boa que liberdade de expressão não pode estar ligada à intolerância. Certo? Ponto. Na minha concepção é isso, né? Tá, só que aí, quando entra dentro do contexto da fé, a intolerância ganha um escudo, professor Carlos Rocha, que é pesado, que é forte demais, né? Porque, não, eu quero matar todo mundo aqui, esse grupo inteiro, eu quero matar. Não, você não pode dizer isso. Posso, é a minha fé, Deus mandou. Né? Mas aí a falta da tolerância também, né? É por isso que eu falei que a palavra-chave é tolerância. É tolerância. Né? O grupo que tem, para mim, o grupo que eu vou passar a respeitar é aquele que admite a tolerância. Certo. Que admite o diferente. Se você não tem isso, cara, peraí, eu já vou olhar com outros olhos, né? Se você olha um outro grupo religioso que tem que cultua um outro Deus e ele para você é o diabo, você fala assim, para, né, cara? Tipo, vamos ser tolerantes. Na luta política, isso abre margem para coisas indescritíveis, né? Se meu inimigo é o demônio, eu posso fazer qualquer coisa com ele. Aí tem uma outra coisa que é a despersonalização que é outra característica. Que você vê isso no nazismo, né? Desumanizar. Você vê isso, o extremo disso desembocou no nazismo, que é a desumanizar o ser. E aí, a partir dali que ele não é humano, você pode fazer o que você quiser. Né? Não é à toa que na época da escravidão a gente viu barbaridades acontecendo no mundo. Né? Porque também, né? Os escravos não eram humanos. Né? Não eram seres humanos, eram seres moventes, né? Se não me engano, né? O termo usado. Então, entendeu? Faz parte do mecanismo, você desumaniza. Né? Então aí você não sente mais empatia por aquilo. Né? É difícil, né? Por isso que eu falo, a tolerância para mim é a palavra-chave. Tá. Então, a presença do discurso intolerante, mesmo no ambiente que se diga religioso, de fé, ela precisa ser observada como um mal da cultura. Um sinal de muito alerta. Uma sirene. Um sinal de muito alerta, de amarelo para vermelho. Em qualquer grupo, né? Mas no religioso, de amarelo para vermelho. E significa que alguma coisa terrível pode acontecer dentro daquele grupo ou que ele pode provocar algo. Ou pode ser provocado por aquele grupo. Tá? Porque não à toa... Cara, as pessoas falam assim, né? Vamos falar não só de exemplos de seitas religiosas, né? Porque se vê casos onde casos extremos que conhece no mundo que se agridem e um grupo quer matar o outro grupo, um grupo não pensa, não sequer concebe a existência do mundo com a existência daquele outro grupo. Tipo, tem que aniquilar o outro grupo para o meu poder viver. E o outro, daí, consequentemente, acaba causando no outro grupo uma reação oposta. Então, acaba virando uma guerra eterna, né? Mas isso pode ser levado para... O problema é quando isso perpassa por uma ponte, e o bolsonarismo fez isso, para dentro da política, aonde misturou religião com política. Entendeu? Isso me assustou mais. Né? Porque aí você tem todos esses elementos que já são perigosos, né? Com este elemento religioso, com mais esse elemento político, aonde eu demonizo o adversário. Demonizo não no sentido ilustrativo, é de dizer que o adversário é o demônio. É a materialização do demônio mesmo. Do demônio. Aí, cara, entendeu? Aí nós já estamos... Aí já não é mais luz amarela, né, cara?
Aí é luz vermelha, né? Você fala assim, peraí. Alguém está ligando a máquina de extermínio aí. Alguém está dando a partida no negócio. Você não lembra da criança que tomou uma pedrada quando saiu vestida de branco do centro de candomblé, do banda, não lembro? Você não lembra disso? Eu lembro desse caso. Lembra que coisa terrível? Uma criança tomou uma pedrada porque estava vestida com a indumentária de uma religião que a outra religião é intolerante com ela, entendeu? Tipo, percebe como a intolerância ali, a palavra tolerância, por isso que eu volto sempre ali, porque essa é a única palavra-chave que eu achei até agora. Até jogar essa pedra nessa criança, quanto de sabor para a sociedade essa pessoa infectada por essas ideias não causou, né? Consegue imaginar o que há por trás de cada tragédia dessas, professor? O que é por trás dessa pedrada? Eu concordo com você. Tem muita coisa atrás dessa pedrada. Não é um ato isolado, né? Muita coisa que eu tentei pensar no texto também, Mauro, coisas que pareciam isoladas ao longo dos anos que a gente viu. A ligação com os neonazistas, por exemplo. Certo. Sempre pareciam assim, tipo, não, aconteceu lá, não é uma coisa do bolsonarismo, é uma coisa desse bolsonarista específico aqui. A leitura sempre foi essa. Isso, perfeito, né? Isso aqui foi um caso isolado, isso aqui foi uma coincidência, isso aqui é do caso do cara lá que não tem nada a ver com ele. Eu falei, tá. Vamos começar a juntar tudo? Deixa eu ver o que aconteceu de fato. Compilação de casos isolados. Compilação de casos isolados. Boa. Né? O livro tem isso. É uma compilação de casos isolados. Daí você olha lá e fala assim, dá para dizer que isso é caso isolado? Entendeu? Quando você põe todos eles lado a lado, na linha do tempo, não é mais caso isolado, não é por acaso, não é mais... né? Sim. E a gente consegue juntar, né? Então tem a foto com o líder nazista fora do Brasil, tem a foto com o líder nazista de São Paulo. Tem a foto com o cara que se fantasia de Hitler lá no Rio. Tem a foto com o cara que se fantasia de Hitler. Aí tem o secretário de Cultura, que faz o cosplay de Goebbels. Daqui a pouco tem o jornalista aliado que faz aquele gesto que eu não vou repetir aqui. E eu poderia agregar outros exemplos. Eu certamente poderia, mas a memória me falha. E realmente, ali tem uma compilação. É uma compilação de casos isolados. Porque pode dizer assim, pare de dizer que... né? Não me chame de otário, né? Esse discurso não dá, né? Não chame a gente de bobo, né? Pois é. Não tente enganar. Mas sabe o que eu sinto nessas horas, professor? Quase sempre vai vir a contra-argumentação. Não, isso aí você está generalizando o bolsonarismo. Não generalize, porque... Aí vem a frase, a clássica. Toda generalização é burra. Já ocorreu ao professor que essa frase é uma generalização e que, portanto, é burra? Bom, existem características gerais desse também, movimento. Né? Existem características que definem, né, cara? É óbvio, né? Toda unanimidade é burra, né? Não é... Mas eu acho assim, eu sempre digo que eu não sou contra as pessoas mudarem de opinião. Eu acho que é uma burrice as pessoas não mudarem de opinião. Sinceramente, eu acho que não é figurativo. Eu acho burrice as pessoas que não mudam de opinião. Uma contradição ou outra numa pessoa também é até sexy. É necessário. É sinal de que está pensando, sinal que está evoluindo, né? Sinal que está mudando, né? Que você está tentando crescer, né? Agora, aquela pessoa que tem conceitos rígidos, que não muda mais, não muda nada, né? Lê, vê filme, lê livro, entendeu? E continua pensando sempre do mesmo jeito, ou seja, cara, então você não tem mais o que evoluir, né? Tipo, isso quer dizer que você é um cara perfeito já, né? Você já evoluiu tudo que tinha que evoluir. Não dá. Eu, ouvindo o professor, o que eu tiro para mim, para minha vida, para os meus, dessa nossa conversa aqui, depois da leitura do seu livro, um jeito de me proteger vai ser sempre eu consumir informação, cultura, ficção de fontes variadas. Se eu estiver tirando tudo do mesmo lugar, é perigoso de eu estar sendo trancado numa seita ou sem qualquer saber, né? coisa parecida com ela, aos poucos e sem saber. Então, é assim que as coisas começam, né? Eu acho com isolamento. Eu sei que muitos vão me criticar, né, pela ligação com algumas coisas da extrema-direita, porque fazem parte com o fascismo. Sinto muito, né? Não sou eu que estou dizendo, só estou cruzando os dados de coisas que estão lá, né? Eu não estou dizendo nada novo. Definições técnicas, eu concordo. Mas eu quero dizer assim, até para essas pessoas também, isso não acontece só na extrema-direita, né? Isso também acontece em outros momentos, que nem a gente estava discutindo aqui sobre a questão de grupos religiosos, mas também acontece na extrema-esquerda. Eu acho que isso é bem generalizado, tá? Então, eu acho que
que existem, cada um desses grupos tem lá suas características, umas mais perigosas, outras menos e tal, mas é um fruto de uma nova realidade mundial. Nós não estamos falando de algo que está acontecendo só no Brasil, né? Isso que as pessoas precisam ter muita clareza. Ao mesmo tempo, é um alento, né? Tipo, dizer, não, isso não é uma doença da nossa sociedade só, né? Uhum. Mas também é um sinal de alerta, né, cara? E eu também lembro que eu não podia... Não posso terminar aqui também, citar mais uma vez cinema, né? Porque as coisas estão na minha cultura e no meu DNA, né? Não só o cinema surrealista, como eu citou antes, mas lá atrás, eu me lembro, quando todo mundo, né? A sociedade inteira cantava, né? Tropa de Elite, quando crianças cantavam Tropa de Elite, pega um, pega você, também, né? Lembra? Pega um, pega geral, também vai pegar você. Virou um hit, lembra? Que criancinhas cantavam para tudo quanto é lado. O grande herói nacional passou a ser o Capitão Nascimento. Uhum. Né? Era o nosso Batman. O grande herói nacional, o nosso Batman, era o Capitão Nascimento. Ali, eu me lembro que eu já me perguntei, acho que essa sociedade está doente. A partir daquele momento. Eu me lembro que naquele momento eu já comecei a me perguntar, assim, tipo, eu falei... O que está acontecendo O que está acontecendo aqui, cara? O cara que... eu entendo qual é a narrativa, a construção do herói, o arco narrativo do herói, beleza e tal. Né? Não faz sentido que esse tenha sido o momento do clique para o professor, porque o professor tem uma vivência muito grande no cinema, né? O que eu aprendi de cinema, eu aprendi com o professor. O professor dava a optativa de história de cinema para mim. E uma das disciplinas que eu tive com ele foi essa, né? Então faz sentido que o clique tivesse vindo naquele momento mesmo, através desse personagem, através dessa ficção que é meio real, né? E ele permeia até hoje. As frases estão aí até hoje, circulando, cheios de meme. O sistema é foda. Né? Tipo, tá aí até hoje. Né? Pede pra sair. Quantas são as frases que todo mundo já incorporaram nos seus discursos que vieram do Capitão Nascimento ou do seu entorno, né? Daquele contexto do filme. Então, ali me pareceu já que a sociedade estava um pouco doente. Perfeito. Vamos para um breve intervalo e aí vai ter a despedida aqui com o professor. Quero perguntar para ele se eu fui um mau aluno. Essa vai ser a nossa última conversa aqui, pô. Intervalo.